Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Rafaela, sou estudante de serviço social e comecei a atuar recentemente como estagiária no laboratório. A nossa convidada para discorrer sobre o tema é a mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, Ana Paula Dias. A Paula ela é pesquisadora de violência obstétrica em Manaus, um assunto de extrema importância que muitas vezes é desconhecido e que deve ser debatido e combatido com afinco, né, nas maternidades. Bom, a gente pode iniciar com a pergunta para a Paula sobre o que é a violência obstétrica e qual foi o pontapé para ela iniciar a pesquisa, que motivou ela a querer pesquisar sobre isso. Então, a violência obstétrica é qualquer ação, situação no decorrer dos processos, ou de gestação, de parto, pós-parto, cesariana ou situação de abortamento, que gere que fira a integridade da mulher, ou do neném, do feto, ou do familiar, da família próxima. A violência obstétrica pode acontecer tanto praticada por profissionais de saúde, pessoas que estão naquelas instituições, quando são impostas rotinas médicas que não são necessárias, não são recomendadas, como obrigar a mulher a parir na posição deitada, né? Que não é uma posição muito recomendada, porque vai contra a gravidade, ela é uma posição que, em vez de facilitar, dificulta, mas ela é mais confortável para os médicos, então eles costumam dar preferência para o conforto deles, não para a mulher. Ou então impedir o acompanhante de entrar, o direito ao acompanhante em qualquer situação dentro desse contexto de parto é garantido por lei, mas muitas vezes ele é ignorado. Ou também praticar algumas manobras que já se sabe que não são proveitosas, que trazem muitos prejuízos, como a episiotomia, que é o corte no períneo, na vagina, no períneo, às vezes até chegando no ânus, que causa muito desconforto, pode ser de primeiro, segundo, terceiro grau, a laceração, muitas vezes exige pontos e vai trazer um desconforto para a mulher para o resto da vida dela. E também a violência obstétrica acontece de forma um pouco mais sutil no contexto institucional. Não necessariamente numa ação de um profissional de saúde específico, mas, por exemplo, no fato de não se haver leitos suficientes em alguns locais, que fazem com que as mulheres peregrinem de maternidade em maternidade até conseguir atendimento, às vezes, né, trazendo prejuízos para o momento daquele parto. Ou então, quando a mulher é atendida, é admitida na maternidade, mas não se tem onde colocá-la, e aí ela fica em macas, às vezes pelos corredores, também é uma forma de violência. E, assim, o pontapé para eu começar a me interessar por esse assunto foi, assim que eu entrei no curso de serviço social, que eu entrei na faculdade, foi que também eu comecei a conhecer a realidade melhor, tanto na vida política, questão social, muito também do direito, questão da mulher, do feminismo, direitos. Foi aí que eu conheci os conceitos de direitos sexuais e reprodutivos e também descobri a existência da violência obstétrica. E eu sempre soube que eu tinha uma afinidade para pesquisa, para essa questão dos estudos e produção científica, e eu procurei lá no curso quem eram as professoras e grupos de pesquisa que trabalhavam essa temática. E eu descobri que a professora Iraildes, que foi minha orientadora, estava trabalhando essa temática e ela aceitou conduzir, me orientar na pesquisa do PIBIC, que foi sobre violência obstétrica na maternidade de Manaus. E acho que é isso. Sim. Eu li o teu artigo e achei ótimo, porque, por exemplo, eu sabia que existia violência obstétrica, mas eu não sabia que poderia ocorrer até mesmo no pré-natal. Eu achei muito interessante, porque, bom, eu sou estudante de serviço social, mas, por exemplo, eu desconhecia do assunto, assim, a fundo. Então, eu acho que é algo que realmente deve ser falado, né, por falta de informação. E até mesmo, por exemplo, às vezes a mulher nem sabe que está sofrendo aquilo, né? Porque ela não tem informação de que aquilo é errado, né?
E também eu queria saber como a mulher faz para denunciar, qual é a instituição que ela busca, como ocorre tudo isso. É, a própria cada maternidade tem a sua ouvidoria interna, que é o local que pode ser depositadas as queixas, mas essa ouvidoria a gente sabe, né, por ser institucional, ela não é imparcial, ela tem imparcialidade, então é mais uma questão de colocar a denúncia lá para gerar estatística, enfim, mas para questões, né, de ir à frente com a denúncia, nós temos o Ministério Público, que tem um inquérito sobre violência obstétrica, que é bem importante, tem várias denúncias lá já, e as principais dessas denúncias foram encaminhadas por meio do Humaniza Coletivo Feminista. O Humaniza é um movimento aqui do Amazonas que é essencial para o debate desse tema. Se hoje a gente já tem uma certa evolução em questão de debate, que realmente existe, questão de pesquisa, debate, audiência pública, projeto de lei, articulação com os representantes políticos, se tudo isso existe, inclusive o inquérito civil que está no Ministério Público Federal, também é por meio do Humaniza Coletivo Feminista. Eu acho que elas começaram, a primeira denúncia que foi registrada por meio delas foi em 2013, e desde então elas têm um papel fundamental no movimento Nossa, pela bem humanização recente, do né? parto no Amazonas. Oi? Bem recente. É um debate recente sobre a violência obstétrica. Sim. Então, assim, se alguém precisar denunciar, eu recomendo muito que busquem pelo coletivo, que é o Humaniza Coletivo Feminista. Tem Instagram, elas são bem acessíveis. E lá elas têm um grupo que tem mulheres ativistas, e além de ativistas, né, tem advogada, outras profissões, tem ativista, tem até assistente social, enfim. Elas são um grupo que estão preparadas. Elas também participam de cursos de capacitação, palestras, elas vão em maternidades, elas oferecem cursos até no âmbito jurídico também para os próprios servidores. Então, é fundamental assim a participação delas. Se alguém quiser denunciar, eu aconselho procurar o Ministério Público ou mesmo uma delegacia, mas também com o Humaniza a pessoa vai ter um acompanhamento e uma orientação que eu sei que vai ser de qualidade. Uhum. Tem alguma política aqui no Amazonas específica sobre isso? Ou é dado como violência, mas não específica qual? Assim, é um processo que está em andamento, como eu falei, as meninas do coletivo e também a própria movimentação dos movimentos sociais aqui tem trabalhado com isso, mas não existe uma política específica. Já tivemos projetos de lei aprovados, por exemplo, a lei das doulas, que garante a presença de uma doula, além do acompanhante. Então, para quem Sim. não sabe, doula é uma pessoa que tem uma formação para dar apoio e suporte para a gestante no momento do parto, do pré-natal e do pós-parto. Ela é reconhecida como uma ocupação, não uma profissão, mas uma ocupação, e que essa lei que existe para garantir a presença delas nas maternidades também foi fruto desse processo de movimentação. Mas, assim, como eu falei, a própria lei do acompanhante, que é uma lei nacional, é desrespeitada. Então, a lei das doulas também. Aqui no Brasil, a gente tem um problema que a gente tem as políticas, mas a gente não consegue efetivá-las, né? Então, tem essa questão. Existem projetos de lei em andamento, mas questão de política, a gente tem essa dificuldade de efetivação, até porque a violência obstétrica é um conflito de interesses, né? Porque os médicos, não estou aqui querendo julgar os profissionais da saúde, assim, dizer que é culpa deles, mas eles têm um processo de trabalho que eles aprendem daquele jeito e eles querem fazer daquele jeito. E aí, quando vem, por exemplo, uma doula, um acompanhante, ou mesmo uma gestante, falar: olha, eu não quero que isso seja feito assim, isso é uma violência. Eu não quero ser obrigada a parir deitada, eu quero parir em pé, por exemplo. Daí gera um desconforto. Então, é muito difícil que os próprios profissionais de saúde de reconhecer a violência obstétrica e buscar
mudar os comportamentos, né? Existem profissionais que apoiam esse movimento, que buscam atuar conforme evidências científicas atualizadas, mas existe uma grande barreira. Inclusive, no nível nacional de governo, é difícil ter esse reconhecimento. O Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, afirmou que não existia violência obstétrica, que esse era um termo inventado para tirar a autonomia dos profissionais de saúde no momento do parto. E aí a gente tem um problema, porque o parto, ele é visto nessa visão como uma doença, uma coisa patológica que o médico precisa salvar aquela mulher, aquele bebê, e se ele não intervir, vai dar errado, né? Eles colocam muito esse medo nas mulheres, quando na verdade o parto é um evento fisiológico, que sim, existem casos de intercorrências de alguns problemas, né? Existe o caso, a gravidez de risco habitual, que é o parto normal, que pode acontecer fisiologicamente, e tem o parto que tem algum parto de risco, né? Que tem alguma intercorrência. Aí sim o médico precisa atuar. Mas o que acontece é que para facilitar toda a rotina, existe uma médica, a Simone Diniz, que estuda esse tema, uma obstetra, ela fala que se estabeleceu, na verdade, uma linha de produção, uma linha de montagem, porque você coloca agendas cesarianas e cada uma vai durar aquele tempo e depois você libera aquela mulher e já entra outra e assim por diante. E assim os médicos têm um controle. Se eles forem a atender um parto normal, eles perdem esse controle, porque o parto normal ele pode durar algumas horas a dias, entendeu? Vai do corpo da mulher, tem que respeitar a evolução do parto dela, e isso para os médicos não é tão bom. E principalmente na questão da rede pública, onde a gente tem escassez de leitos. Então, realmente é complicado, nos moldes como é a saúde pública aqui no país, despender todo esse tempo, todo esse horário para esperar a evolução do parto normal, quando tem mulheres que precisam entrar e tem escassez de leitos, enfim. É uma problemática que envolve muitas coisas. E além de ser uma violência de gênero, né? Porque tem a ver com atinge principalmente mulheres e tem a ver com violência moral, frases humilhantes, desmoralizantes, falar coisas do tipo: na hora de fazer não doeu, você não gritou, tá reclamando agora, mas ano que vem tu tá aqui de novo. Então acontece também casos de violência sexual da mulher na hora da vulnerabilidade, ser tocada em lugares que não são apropriados, às vezes, né, pelo fato de exigir alguma proximidade, há esse desconforto. Médicos, às vezes, exigem o exame de toque sem necessidade, eles fazem com brutalidade, sem uma justificativa. E é importante lembrar também que, além de ser uma violência de gênero, né, ela também é intercalada por questões de classe e raça e etnia. Então, a classe da mulher vai fazer diferença, infelizmente, na forma como ela é tratada, e principalmente na diferença entre instituições públicas e instituições privadas, onde nas públicas a gente tem mais casos de violência física mesmo, de questão de até agressão. Não sei se vocês viram, mas em 2019 foi publicado um vídeo de uma menina, uma adolescente de 16 anos que estava em processo de parto na maternidade Bobina Mestrinho, aqui em Manaus, e um familiar filmou o momento que o médico dá um tapa na perna dela, literalmente. E no caso privado, onde a gente tem taxa de cesárea maior na rede privada, a violência obstétrica ela costuma acontecer um pouco mais implícita. Do pré-natal, quando o médico elenca inúmeras razões, desconsiderando o parto normal e tentando induzir aquela mulher a optar por uma cesariana, porque eles dizem que a cesariana é mais segura, que se ela for para o parto normal ela não vai conseguir, porque ela é pequena demais, porque ela é grande demais, porque ela é gorda, porque ela é muito magra, porque ela tem diabetes, enfim, existe um rol assim de desculpas que eles usam, quando na verdade as reais indicações de cesárea são uma lista bem menor. E também
na questão de raça e etnia, a gente sabe que, infelizmente, as mulheres negras sofrem mais. E tanto em taxas de mortalidade quanto na taxa de violência obstétrica. E há uma escassez de dados sobre mulheres indígenas. Mas a gente sabe que as mulheres indígenas também sofrem preconceito pela sua cultura, etnia. Então, é possível supor que elas também sejam um grupo vulnerável à prática de violência obstétrica. Nossa. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão do que existe um recorte, né? De raça e de classe, né? Então, qual foi a conclusão que tu chegou, assim, na tua pesquisa? A minha pesquisa do PIBIC foi realizada na maternidade de Balbina Mestrinho. Na Uhum. maternidade, nós entrevistamos alguns profissionais e também eu fiz pesquisa documental no Ministério Público. Quando eu fiz a pesquisa documental no Ministério Público, em janeiro de 2019, havia 77 denúncias de violência obstétrica no inquérito civil deles. Essas denúncias eram de maternidades públicas e privadas, tanto de Manaus quanto do interior. E 11 dessas denúncias eram da maternidade de Bobina Mestrinho. Nas denúncias, não existia essa classificação de questão do perfil da mulher. Esse é outro obstáculo, porque não existem muitos sistemas de organização desses dados. O que nós percebemos quando a gente fez a entrevista com os profissionais é que a gente perguntou quais eram as principais demandas dos profissionais naquela maternidade, né? Principalmente no foco no assistente social. E elas falaram que naquela maternidade, né, que era uma maternidade estadual, o principal público eram mulheres de classe da classe trabalhadora, né, mulheres pobres, com pouca porcentagem de mulheres de classe média alta naquele local. E a maternidade de Balbina Mestrinho é referência em parto de risco aqui em Manaus. Então, quando acontece alguma situação no interior de mulheres indígenas, elas são transferidas. E aí, nessa questão, os profissionais relataram que existe uma demanda de mulheres indígenas nessa maternidade, tanto mulheres indígenas brasileiras, quanto mulheres imigrantes da Venezuela, né? A pesquisa foi em 2019, tem esse fluxo migratório que a gente conhece. Então, mulheres indígenas, tanto brasileiras quanto venezuelanas, faziam presença nessa maternidade, e eles apontaram que havia muitas vezes uma barreira linguística. Quando uma mulher indígena que não sabe, que não fala o português fluentemente, ou que fala, mas com algumas dificuldades, vem aqui para Manaus, às vezes ela vem transferida com acompanhante ou sem acompanhante, fica muito complicado para ela manifestar seus desejos, principalmente na questão cultural, porque elas saem de um ambiente em que é acolhedor e ela tem a oportunidade de expressar sua cultura, suas tradições no momento do parto, e vem para um local, né, que muitas vezes dá medo, né, é um local novo, com pessoas diferentes e uma rotina que ela não entende, e principalmente falando uma língua que ela não entende completamente. Então, se mulheres que falam português, que conseguem se expressar mais facilmente, às vezes não sabem que sofrem violência obstétrica, ou sabem que sofreram alguma violência, mas não sabem como denunciar, não conseguem manifestar, muitas vezes por estar num momento vulnerável, imagina para as mulheres indígenas, né? Na minha pesquisa, a gente não conseguiu obter numericamente a questão de raça, classe e etnia por haver falta desses dados, mas existem pesquisas assim nacionais que mostram que, por exemplo, as mulheres negras morrem mais que mulheres brancas em causas de neonatais obstétricas. E um fato que eu, assim, aproveitando para falar, o Brasil ele é o país que lidera a taxa de cesáreas. Ele é o segundo país. 50%, né? Oi?
É mais de 50% dos partos, não é? O Brasil é o segundo país com maior taxa de cesáreas no mundo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que uma taxa de cesáreas normal num país seja de mais ou menos 15%. Porque, como eu falei, a cesárea, ela tá lá para atender a casos que não são fisiológicos, que não são de risco habitual, que tem alguma intercorrência. Mas a maioria dos partos são fisiológicos, acontecem por um processo natural e podem ser acompanhados, né, no parto natural vaginal. Então, a OMS prega essa taxa de 15% de cesáreas, que é uma taxa que a gente poderia manter e dizer que é saudável. No Brasil, a taxa de cesáreas ela chega a ser mais de 50% nas instituições públicas e mais de 90% nas instituições privadas. Médicos de instituições privadas, se você existe como você consultar as taxas de cesáreas desses médicos. É muito difícil achar um médico de instituição privada que vai atender partos normais, porque como eu falei, eles prezam muito por ter esse controle da agenda, entendeu? Então, atender um parto que você não sabe que horas vai iniciar nem que horas vai acabar, não é bom para eles. Principalmente agora em questão mais estrutural, os médicos recebem mais ou menos o mesmo valor por um parto cesáreo ou um parto normal, sendo que a quantidade de tempo dedicado é totalmente diferente. Então, eles preferem fazer a cesárea. E voltando agora para essa questão do coronavírus, como eu falei, o Brasil é o segundo maior número de cesáreas do mundo. No Brasil, na questão da pandemia, o nosso país lidera o número de mortes de mulheres gestantes e puérperas. Comparado com níveis mundiais, o Brasil tem 77% do número de óbitos por causas obstétricas, de gestantes e puérperas. Esse dado foi publicado num estudo numa revista internacional de ginecologia e obstetrícia. E nesse estudo mostra-se que a 14, eu estou com os dados aqui para não confundir. 14,2% das gestantes negras hospitalizadas foram a óbito, enquanto nas mulheres brancas esse número foi de 7%, ou seja, morreram 2 vezes mais mulheres negras. E nesses dados, apesar de serem poucos, existem dados que mostram que sim, as mulheres negras sofrem mais. E sempre que existem esses dados, é muito difícil achar uma porcentagem que vá falar das mulheres indígenas. Existe um silenciamento. São várias questões das mulheres indígenas que dificultam esse processo da contabilidade dos dados. Então, a gente não sabe dizer com precisão sobre essa questão das mulheres indígenas. Mas a gente sabe, sim, que os povos indígenas também foram atingidos pela pandemia, infelizmente, né? Então, eu queria deixar esse foco na questão da pandemia, porque, num contexto geral da saúde do Brasil, a pandemia mostrou muitas fragilidades, né? A gente sabe que, como eu vi aqui a Etivalente falando que é tudo em favor do capitalismo, a gente sabe que o sistema de saúde no Brasil sofre desmontes em favor do capitalismo, do neoliberalismo, e a pandemia mostrou com clareza muito dessas problemáticas, né? Infelizmente, para quem perdeu mais foi a população, né? Porque foi o exemplo de muitas mortes, de muitos casos difíceis que mostrou isso. E na questão da atenção obstétrica, pré-natal, parto, pós-parto, isso também foi mostrado. Também foi mostrado, a pandemia também ajudou, né? Que a má qualidade do acesso ao parto, ao pré-natal e serviços de parto aqui, e a fragilidade e também a má qualidade da atenção. A gente sabe que a pandemia foi um evento novo, que tem consequências que até agora, né, a gente não sabe exatamente quais são exatamente, que ela atinge alguns grupos de risco específicos de maneira diferente. Então, sim, era uma questão nova que não se sabia como lidar, mas também ela mostrou que a má qualidade do acesso. Se houvesse um atendimento obstétrico melhor,
não haveria tantas mortes assim. É isso. É, te poderia ter evitado muita coisa. Fiquei pensando agora, né, em como o parto virou uma indústria, Sim, praticamente. Que você cobra 10 mil, marca 4 partos no dia e tá tudo certo. E aí é algo para se refletir, né? Quais os autores que você usou como referência no artigo? ó, para falar especificamente de violência obstétrica, tem duas Uhum, obstetras que elas são profissionais de saúde muito comprometidas com uma prática médica baseada em evidências atualizadas, científicas, e não nas coisas que foram ensinadas 30 anos atrás. Então, é a sim. Melanie Amorim e a Simone Diniz. A Melanie Amorim, eu recomendo, quem quiser seguir, ela é muito ativa nas redes sociais e também na questão política. Ela é médica, ela atua, ela coordena pesquisa, ela orienta mestrado e doutorado. Ela produz muito material bom, Uhum. de qualidade, e ela também compartilha. Ela está sempre antenada, ela vê os estudos internacionais e traduz e compartilha. Então, se alguém quiser seguir, o Instagram dela é Melania44, eu acho. Bota Melania que ela vai aparecer. E eu uso também bastante a Simone Diniz, que é outra médica, que tem vários artigos. Se você colocar no Google Simone Diniz ou Melania Morim, vai aparecer bastante. E eu uso também autores que vão falar sobre a violência de gênero, né? Safiotti, até mesmo Beauvoir, para falar da questão teórica. Del Priori, que é uma historiadora brasileira, que vai falar sobre a questão de como as mulheres no Brasil foram invisibilizadas desde o começo. Vai falar, a Del Priori também fala de como, quando começou o processo de medicalização do parto, as parteiras tradicionais tiveram a sua prática silenciada, algumas foram perseguidas. Esse é um ponto importante de falar, porque a medicalização do parto é um processo relativamente recente, né? Antes desse desenvolvimento da tecnologia, de começar essa linha de produção da cesárea, os partos eram acompanhados, o parto era um evento doméstico, familiar, em que a mulher tinha rede de apoio presente. É claro que nessas situações, quando havia algum problema, alguma intercorrência, havia muitas mortes. Era difícil, né, salvar uma mulher, um bebê, no caso de uma emergência. Mas, por outro lado, a mulher tinha o respeito aos seus costumes, ao seu corpo, à sua autonomia, principalmente. Um dos maiores problemas da medicalização do parto é justamente a perda da autonomia da mulher, que de dona do próprio corpo, ela passa a ser uma paciente, mesmo que ela não esteja doente. Então, com a medicalização do parto, a mulher é retirada desse local, que aos poucos foi se tornando. Busca-se fazer uma associação do parto doméstico a uma coisa perigosa, a uma coisa que não é higiênica, a uma coisa que vai oferecer riscos. E consegue, o capitalismo, a indústria farmacêutica consegue fazer se acreditar que a cesárea é mais indicada, mesmo que você não precise dela, por inúmeras questões. E aí que se tem um aumento da taxa de cesárea, né, como a gente sabe, é enorme. E isso vai trazer consequências diretamente para a indústria farmacêutica, porque, né, envolve a venda de produtos e a questão do médico, e a mulher é submetida a uma cirurgia. Muita gente não vê esse detalhe, né? Que colocam tanto medo nas mulheres que às vezes não precisa nenhum médico tentar induzir a cesárea. A mulher mesmo escolhe a cesárea porque o parto é muito dolorido e ela vai sofrer muito e vai ser horrível, e ela acaba optando por uma cesárea, sendo que na hora de marcar a cesárea, os médicos não avisam que é uma cirurgia que pode trazer mais riscos do que benefícios, né? Que tem todos os efeitos colaterais. E isso é muito complicado. Eu acho que eu já me perdi no que tu tinha perguntado. Que eu vou falando e Deixa eu ler olha, se alguém querer fazer pergunta, pode fazer aqui no chat, que eu tô
baixando para ler. Eu tô vendo aqui também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem gente falando que quer ver os artigos. Tá aparecendo Se estiver aparecendo o meu user aí do Instagram, é só me mandar mensagem. Ou então, se tiver algum link, eu posso mandar os artigos. Tem um comentário aqui. Eu nem imaginava que até pela posição do parto pode se considerar violência. Assim, o parto, ele tradicionalmente, né? Por exemplo, as comunidades indígenas são um grande exemplo do parto tradicional, porque apesar de, depois da medicalização do parto, haver esse processo de invisibilização, né, dos conhecimentos tradicionais, quando a medicina estava se desenvolvendo, eles usaram muitas coisas. A medicina, em geral, usa muitas coisas que foram os povos indígenas que descobriram primeiro, né? E no parto indígena, a mulher tem inúmeras formas e posições de parir. Ela pode parir de pé, ela pode parir de cócora, ela pode descer até o rio e parir, ela pode parir na rede, ela faz, né? O movimento no processo do parto é muito importante, porque hoje em dia tá tão grave essa questão da medicalização que as mulheres nem conhecem a fisiologia, a biologia como acontece, mas o parto com movimento, com a liberdade de andar, de dançar, de mexer, o quadril, a pelvis, é muito melhor. E essa posição deitada é chamada de posição litotômica. Ela foi criada, assim, dizem, né, que foi um rei que criou essa posição porque ele queria assistir os partos dos filhos dele. E é basicamente por esse motivo que ela é mantida. Os médicos, por a questão de visualização, para eles é melhor ter a mulher naquela posição que é totalmente desconfortável e, como eu falei, perde a ajuda da gravidade, né? Porque a mulher tem que fazer muito mais força. E se você for pesquisar fotos de parto humanizado, por exemplo, no Google, você vai ver que num parto humanizado, o médico que tá assistindo, né, acompanhando, se ele for um profissional comprometido, a mulher fica na posição que ela achar mais confortável e o médico que vai conseguir dar um jeito de olhar. Ele se joga no chão, ele deita, ele senta, ele acompanha o movimento da mulher. E obrigar a mulher a parir nessa posição é uma violência e existem casos em que ela é amarrada, literalmente. Quando a mulher tá resistindo ou deseja muito se movimentar e ela não fica parada do jeito que eles querem, ela pode ter as pernas amarradas na maca. Nossa, Eu tô lendo alguém aqui. fez uma pergunta aqui. Qual é o fundamento da violência obstétrica? O que, o que seja, eu acho que o que justifica esse tipo de violência? A violência obstétrica, ela tem duas grandes. Na minha pesquisa, eu e minha orientadora, a gente trabalha com dois principais justificativas da violência obstétrica. A primeira é a questão do preconceito mesmo com a mulher. Por quê? A mulher, desde os primórdios dos contos de fundação da humanidade, ela é vista numa posição inferior, seja no conto de Eva, seja no conto de Pandora, por exemplo. A mulher é sempre a culpada pelos males, né, da Terra. E falando assim, pode parecer que não, mas esse fundamento, essas histórias fazem muita influência, tiveram muita influência no passado, né, mais específica, mais clara, mas hoje, mesmo com tantos avanços, elas ainda fazem influência. E no conto de Eva, por exemplo, uma das penalidades por Eva ter comido do fruto proibido, né, segundo a história, é que ela teria que dar à luz em meio a dores. E todas as suas descendentes carregariam o mesmo fardo. Então, a mulher, é naturalizado essa questão da dor do parto. O parto normal é imaginado como uma coisa que é um grito, é um sofrimento, é difícil.
Sendo que quando a gente começa a pesquisar sobre parto humanizado, a gente vê que existe uma diferença entre dor e sofrimento. Se é uma, se é uma dor em que ela está num local que não é apropriado, que ela não está tendo uma assistência de qualidade, que ela está sendo menosprezada, vai ser sofrimento. Mas se é uma dor em que ela está num ambiente acolhedor, seja em casa ou até mesmo no hospital, mas que ela tem uma rede de apoio, que ela está com um acompanhante, que ela está com uma equipe que ela confia, muitas mulheres relatam que não é sofrimento, é uma dor, mas que muitas mulheres falam que é boa e que passariam de novo por isso, né? Então, essa questão de naturalizar a dor do parto, de culpabilizar e caçar as parteiras quando o saber médico foi ganhando relevância, é uma das causas. A discriminação contra a mulher, até mesmo no momento do parto, falar o parto, ele envolve um tabu, porque para ter parto é preciso ter sexo. Então, a mulher, isso envolve também os direitos sexuais e reprodutivos, porque a mulher, apesar de tantas lutas, hoje ainda não consegue usufruir de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, muitas vezes, quando a mulher está lá numa situação complicada, sentindo dor ou querendo manifestar alguma coisa, eles falam, não, não quis dar, agora aguenta. Então, essa questão dessa carga da violência de gênero é muito importante. E a outra grande justificativa, né, é a questão do saber poder médico, da violência institucional. Existe, a partir do momento que a mulher entra no hospital, existe uma hierarquia em que os médicos estão no topo e a mulher está, né, lá embaixo. E mesmo que ela tenha entrado para ter o neném, mas ela não tenha nenhuma intercorrência, nenhum problema, ela vai ser vista como uma doente. O médico vai querer salvar ela, vai querer transformar aquele evento numa patologia. E é muito difícil porque quando o parto se deixa acontecer o parto de maneira fisiológica, natural, o médico não vai fazer muita coisa. Ele vai assistir, literalmente assistir. Ele vai olhar e ele vai dar algumas orientações e ele vai estar lá se acontecer alguma coisa. A médica que eu falei, que eu indiquei, a Melânia, ela fala que os médicos não são ensinados a assistir. Eles são ensinados a agir, a procurar um problema e resolver aquele problema. Então, mesmo quando não tem problema, eles inventam, eles procuram alguma coisa para atuar também. E fora essa questão, tem toda a problemática do sistema de saúde, de não se haver leitos, às vezes falta medicamento, às vezes falta anestesia, e isso vai contribuindo para acontecer a violência. E agora que eu falei de anestesia, eu lembrei que aí tem mais um recorte de raça, porque existem relatos de que as mulheres, quando, por exemplo, falta anestesia, as mulheres negras são as que ficam sem receber. Prioriza-se as mulheres brancas, porque existe um pensamento aí de que as mulheres negras vão aguentar melhor a dor. Isso é totalmente um pensamento preconceituoso que, né, tá no século passado, acho que não tem cabimento, mas é uma justificativa. E também, falando agora dessas referências que eu tô falando, existem muitos vídeos, para quem quiser pesquisar mais, existem muitos vídeos no YouTube sobre isso, pequenos documentários. E também tem um documentário chamado Renascimento do Parto, que ele tem 1, 2 e 3, são 3 filmes muito intensos, mas que eles vão abordar toda essa problemática, tanto a violência obstétrica, tanto quanto as formas de oferecer um parto humanizado. E esses 3 estão disponíveis na Netflix. Eu recomendo bastante, porque muitos dos exemplos que eu estou dando aqui aparecem lá. A Ana fez uma pergunta: como poderíamos ajudar na invisibilização da mulher negra na questão do parto? Essa pergunta é assim. A gente está falando do parto, mas todas essas questões que eu estou falando de preconceito, né, da mulher negra, da mulher pobre, elas não existem só na questão dentro da maternidade.
Ela é uma questão estrutural da sociedade que assume novos contornos dentro daquela instituição. Então, ela vai se alinhar com todo esse movimento de visibilidade, reconhecimento, né, das pessoas negras. A gente, então, principalmente precisa ver o que elas estão falando sobre isso, ajudar nos movimentos, acompanhar, por exemplo, o Humaniza Coletivo, que vai fazer isso, e fazer um trabalho meio que de formiguinha cada um. Cobrar dos representantes políticos, né, que a gente elege aqui no estado e também em âmbito nacional, ver quem tem quem está se comprometendo a levar essa temática para a legislação, enfim. Mas é realmente uma coisa que a gente não vai resolver assim de um dia para o outro. É preciso ter muito trabalho de informação, principalmente informação, porque a gente percebe na pesquisa que muita gente não conhece essa problemática. Num dos documentários que eu recomendei, tem uma cena muito, assim, que eu achei muito difícil, é que uma hora que a mulher fala bem assim, eu não estava conseguindo ter o neném, e aí o médico me ajudou. Porque esse médico havia feito manobra de Christeller nela. Manobra de Christeller é uma manobra que é altamente desrecomendada, não sei se a palavra existe, pela Organização Mundial de Saúde, que consiste simplesmente do médico empurrar o bebê por fora. Ele põe as mãos, às vezes cotovelo, às vezes eles sobem na maca para empurrar o bebê, para tirar o bebê. Se a mulher não está conseguindo fazer força pro empurrando, eles vão por fora e empurram o neném. E isso é uma violência gravíssima. Mas como muitas mulheres não sabem, não têm noção desse problema, a mulher, a paciente, né, fala no documentário, no vídeo, eu não estava conseguindo e o doutor me ajudou. Ele subiu em cima de mim e empurrou. Então, olha o nível, né, do problema que a gente está vendo, porque ela sofreu uma violência terrível e ela não consegue ver isso. Ela sentiu gratidão pelo médico estar ajudando ela, sendo que ele só precisou subir lá e empurrar porque todo o conjunto da atenção dela foi mal preparado. Então, o que a gente precisa fazer é se informar e compartilhar informações, acompanhar esses perfis como o Humaniza Coletivo, a Melânia, para ver o que está acontecendo quando houver um projeto de lei em votação, se manifestar, fazer barulho. O Humaniza, por exemplo, já organizou 3 audiências públicas para falar sobre o tema violência obstétrica. Então, tá ganhando uma visibilidade. E acompanhar também os ativistas que estão no movimento negro, né? Que possam somar vozes a isso. Acho que é isso. A Anne perguntou se o parto humanizado já é algo implementado no SUS ativamente. Existem algumas alternativas, existem estratégias. Existe o Hospital Sofia Feldman, que fica em Belo Horizonte. Ele é referência sobre isso. Existem casas de parto. Existe, aqui na maternidade Bobina Mestrinho, que foi onde eu fiz a pesquisa, existe um centro de parto natural, que conta até com banheira, conta com toda a estrutura de um parto que se assemelha a um parto doméstico, né? Mas existe um problema para efetivação, né? Esses locais funcionam, mas são poucos, numericamente. Primeiro que a gente tem poucos leitos no geral, né? Seja humanizado ou não, a gente tem poucos leitos. E, por exemplo, aqui em Manaus só tem esse da Bobina Mestrinho, que não abrange tantas mulheres, né? E para a mulher chegar lá, ela tem que dar sorte, porque quando a gente fala de saúde pública é meio que na sorte, né? Porque o médico que vai estar lá no pré-natal, no posto de saúde, o médico que vai estar lá de plantão na hora do parto. Então, é um pouco de sorte de encontrar um profissional que vai apoiar o desejo dela de parir
naquele centro de parto, na posição confortável para ela, de deixar o acompanhante com ela, de deixar o outro ponto aqui, falando de violência, é questão do cordão umbilical. Não existe nenhuma justificativa para se cortar o cordão umbilical no momento que o bebê nasce. Mas geralmente isso acontece por questão da rotina deles, que é muito rápida, tudo tem que acontecer lá dentro do tempo. Mas o cordão umbilical, que ele liga o bebê e ele está ligado à placenta. A placenta é um órgão que é desenvolvido unicamente durante a gestação para levar os suprimentos para o feto, né? Quando o neném nasce, a placenta ainda tem sangue e esse sangue continua fluindo pelo cordão umbilical até o bebê. Então, recomenda-se, né, nas boas práticas, que se pode esperar 3, 4 horas para cortar esse cordão, porque aí é quando todo o sangue que estava na placenta, que é sangue para o bebê, vai ter passado. E essa espera de cortar o cordão está associada à redução do número de casos de anemia, por exemplo. Assim como outros problemas de saúde. Então, são várias questões. Quando a gente fala de parto, pequenas coisas que a gente vê, que a gente aprende nos filmes, quando a gente vai estudar, tudo tá errado, assim, né? Tudo tá baseado num ensinamento de 30 anos atrás. E a violência obstétrica, ela é um termo que começou a ser usado em 2010, né? Ou seja, 11 anos. E aí a gente está tentando chegar, né, e fazer barulho e se movimentar contra uma tradição que já tem 3 a 4 décadas, né, que é a questão da medicalização. Então, é bem complicado. Voltando para a pergunta, que é sobre as estratégias, sim, existe, mas não é de fácil acesso. Para a mulher ter acesso, ela tem que se informar desde o começo da gravidez, desde o começo da gestação, fazer o pré-natal. No pré-natal, se a equipe que ela estiver acompanhando, se ela perceber que a equipe não está indo, né, no mesmo pensamento que ela tem que ou tentar trocar, ou bater o pé e mostrar a lei, né? Olha, a lei do acompanhante, a lei do plano de parto, é outro ponto. Eu vou falando e vou lembrando dos pontinhos. Existe uma coisa chamada plano de parto. Esse plano de parto é um documento que a mulher pode preencher, escrever, assinar e autenticar, que vai mostrar os desejos dela para aquele momento. Porque pode ser, né, que aconteça alguma coisa na hora do parto, a gente chama de quando a mulher está na partolândia, porque o parto envolve muitos hormônios. Então, tem uma hora que a mulher está, assim, já em outro planeta, ela está muito concentrada, ela não vai conseguir ficar lá debatendo. Então, é possível preparar esse plano de parto que vai colocar os desejos dela. O meu acompanhante vai ser tal pessoa, eu vou estar acompanhada também da minha doula, que é tal pessoa. Quando o meu bebê nascer, eu quero que ele venha direto pro meu peito mamar. Não quero que o cordão umbilical seja cortado na hora. Quero ter liberdade para escolher a posição que eu vou parir. Se, por acaso, acontecer alguma intercorrência e eu precisar passar por uma cesárea, eu quero que fulano de tal esteja comigo. Eu quero que, mesmo assim, o meu bebê venha pro meu peito depois da cirurgia, para mamar. Enfim, vai colocando todos os desejos e também o plano B e C, né? Caso realmente pode acontecer alguma coisa, então, caso aconteça, ela vai estar respaldada. Então, muitas mulheres não sabem que esse plano existe e que ele pode ser utilizado. Mas, mais uma vez, é possível que você monte o plano todo completo e chegue lá na instituição e o médico vai ignorar completamente, porque ele vai falar: não, mas sou eu que sou formada em medicina. Eu tenho 30 anos de profissão, eu sei o que vou fazer. Isso aqui está tirando a minha autonomia. É isso que alguns conselhos de medicina argumentam, que está tirando a autonomia dos médicos. Sendo que a autonomia do parto, principalmente é da mulher, né? Eles que tiraram. E a mulher está tentando agora retomar esse papel de protagonista do próprio parto, desse momento, né? Muito legal, tô aprendendo várias coisas que eu não sabia, não fazia ideia. A Carolina perguntou quais os conteúdos que você indica para as grávidas assistirem durante o pré-natal,
para se informarem melhor sobre o parto. Esses filmes, né, que eu falei, tá na Netflix, é de fácil acesso. São 3 documentários, Renascimento do Parto, que ele vai falar, vão falar tanto da violência obstétrica quanto as alternativas para o parto humanizado. Tem a participação de médicos, enfermeiros, psicólogos, doulas, jornalistas, ativistas, advogados, enfim. É bem completo. Tem também vídeos no YouTube. Tem cartilhas disponíveis no Google. Em questão de políticas, o Brasil, a gente tem algumas políticas, alguns programas. Por exemplo, existe a Rede Cegonha, que é uma iniciativa nacional para melhorar a atenção ao parto e nascimento. Então, essa cartilha, essa política pode respaldar a mulher no momento que ela tiver que argumentar, né, com a equipe de saúde e principalmente se informar, né? Como eu falei, existem artigos, mas artigos são completos, mas às vezes tem uma linguagem que é mais acadêmica. Então, tem cartilhas também no Google, tem as políticas públicas, que é como, por exemplo, a Rede Cegonha ou o Programa de Atendimento à Saúde Integral da Mulher, e também estão disponíveis no Google, que vão trabalhar essas questões. Também existe um dossiê da violência obstétrica chamado Parirás com Dor, que foi um dossiê organizado em 2012 por uma rede de mulheres ativistas chamada Parto do Princípio, que ele foi usado como argumento assim numa CPMI sobre violência contra as mulheres. Também pode ser usado. Existe uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo e Sesc, de 2010, que fala sobre violência, né, contra a mulher, e tem uma parte que é sobre as mulheres que têm filhos, que é uma pesquisa a nível nacional, e daquelas mulheres que têm filhos, 1 em cada 4 afirmou ter sofrido alguma violência no momento do parto. Então, existe muito material disponível, mas a gente tem uma barreira que é a questão do acesso à informação, né? Uma mulher que tem já, por exemplo, outros filhos, que trabalha, que tá levando aquela gestação meio que no automático, que já se conformou, que vai ser daquele jeito, que vai chegar no hospital e vai demorar para ser atendida, e quando for atendida vai ser com grosseria e tal. É difícil explicar para essa mulher que ela pode se informar, que ela pode ir atrás dos direitos dela, enfim. Eu acho que a mulher tem que estar disposta também, porque não vai ser fácil, infelizmente, né? Principalmente para a mulher que não tem acesso não pode escolher, assim, né? Um serviço vai ter que procurar a rede pública, é bem complicado, mas a informação é um dos principais instrumentos. Perguntaram se esse plano de parto está disponível nas maternidades ou se faz de próprio punho e reconhece em cartório. Você faz de próprio punho. Se existem equipes de enfermeiras aqui em Manaus que é de parto humanizado, mas isso aí já é restrito, né? Porque é um serviço particular, então não são todas as mulheres que têm condições, mas existem doulas também que podem fazer essa orientação sobre como fazer um plano de parto, mas também tem na internet. Eu mesma já pesquisei e existe, sim, conteúdo explicando como fazer o plano de parto. Você primeiro tem que pesquisar, né? E entender o que você quer ou não para o seu parto e colocar lá. Você pode fazer por conta própria, sim. Só precisa da assinatura de uma testemunha, se eu não estou enganada. Tem que dar uma pesquisadinha certo. Mas você pode fazer. É um plano que vai te resguardar, mas infelizmente não vai garantir que tudo vai ser cumprido. É mais uma maneira de você lutar pelo seu parto, assim, do jeito que você quer, mas na medida do possível, tá, gente? Eu acho importante falar que tem muita gente que fala que tá defendendo parto humanizado em casa e aí vai dar problema, não pode, é perigoso. A gente tá buscando um atendimento de qualidade. Eu não tô falando que a cesárea é a vilã.
Eu tô falando que a cesárea salva vidas, sim, mas ela precisa ser realizada quando realmente há uma indicação, né? Não é para sair indicando cesárea à torto à direito, nem para demonizar a cesárea. Ai, eu não quero cesárea porque vai ser ruim. Não, tem situação que realmente vai ser necessária uma cesárea. A gente luta por esse cuidado na hora de avaliar a situação. Eu acho que o Então, maior problema é a falta de informação mesmo, né? isso. Só complementando a questão do plano de parto, por isso que eu falei que no plano você tem plano A, B e C. Ah, eu desejo ter um plano natural via vaginal, um parto natural via vaginal. Mas aí no plano, você precisa colocar lá, se não puder, eu quero que a minha cesárea seja respeitada tal questão. Entendeu? Acho que só isso de pergunta. A Andressa falou que o plano de parto é lei. Realmente, mas aí a gente tem. A Raquel complementou aqui, 4.000, Lei 4.749 de 2019, que é a lei sobre o plano de parto. Só que, como eu havia falado, infelizmente, a gente não tem a garantia do cumprimento das leis aqui, né? E levando para uma questão agora do contexto de pandemia, em que, né, tudo virou de cabeça para baixo, fica mais complicado. Como, por exemplo, a questão do acompanhante. Se já se tinha uma dificuldade para deixar entrar o acompanhante, mesmo tendo a lei, mesmo tendo casos de que o acompanhante, o pai, por exemplo, leva a lei e briga lá na porta, a médica vai falar, não, mas não tem espaço, porque todas as mulheres estão no mesmo. Tem várias mulheres no mesmo leito, se você entrar, uma delas pode ficar desconfortável. E realmente, realmente existe um problema da estrutura física. Então, é uma questão muito complicada. E a existência da lei não necessariamente vai garantir que ela seja cumprida. E aí o que acontece? Pode ser que a mulher tenha o conhecimento da lei, vá toda preparada, mas aconteça uma situação desconfortável, que foi diferente do que ela imaginou, e aí ela pode até mesmo ficar desanimada e, por exemplo, não querer denunciar, não querer relatar, não querer mais ficar lembrando desse processo, e pode inclusive tipo, desistir e ficar calada, entendeu? Pode acontecer. Mas no caso de não cumprimento da lei, existem as alternativas que a gente já comentou sobre a denúncia, enfim. Sim. Falaram que aqui no Amazonas não precisa de assinatura nem de duas testemunhas. Então, melhor, a Raquel Geber que está comentando, ela é do Humaniza, tá? Então, tudo que ela falar tá certo. Ela sabe mais que eu. Inclusive, essas leis que foram aprovadas aqui, tem muito do Humaniza Coletivo, do movimento delas nisso. Nossa, mas eu tô muito feliz porque além da gente fomentar essa discussão, né? Fomentar, no caso, assim, eu mesma aprendi muita coisa. Eu sabia da problemática, mas eu não sabia nem metade do que tu falou, né? Então, assim, já estou me sentindo melhor. Obrigada. Eu espero que as pessoas que estavam assistindo também tenham tido um bom proveito. Fico muito feliz pelo convite. Passou muito rápido, 1 hora. Eu tava Né? nervosa, não sabia o que falar, mas acho que deu certo. Acho que deu certo. Nossa, mas tô muito grata, sério. Muita Eu também. informação boa. Ó, eu tô lendo aqui os comentários da Andresa. Falou, quando falo do plano de parto para as grávidas no pré-natal, tenho que enfatizar que é lei, pois elas nem acreditam nessa possibilidade. Então, a Andresa é assistente social. E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, a gente tem muita responsabilidade nisso. Sim, Principalmente na questão do pré-natal, nas unidades básicas de saúde. Quando eu falo que as mulheres precisam ter acesso à informação,
Nós, assistentes sociais, temos bastante responsabilidade nessa questão da divulgação da informação, principalmente atuando nesse contexto. Com certeza. E combater isso também, né, dentro da instituição. Sim, Acho que é isso, né? acho que sim. Obrigada quem assistiu. Então, Se tá. alguém quiser ter acesso a algum material da pesquisa, artigo, pode me mandar mensagem. Eu vou colocar meu e-mail aqui nos comentários. Vou fazer um Google Drive, aí tá público. Aí a gente divulga aqui no laboratório. Ah, pode ser também. Acho que fica mais fácil. Vou colocar meu e-mail aqui se alguém quiser, mas eu vou colocar também no link aí do Google Drive. Foi. Paula deixou aqui no chat, gente, o e-mail dela. Bom, gente, eu acho que foi isso. Muito obrigada por todo mundo que participou. Eu acho que a gente tem muita o que debater sobre isso, o que informar também, né? E eu acho que essa forma de live e divulgação é muito, muito importante para esse tema, já que é tão desconhecido. Sim, eu agradeço muito o convite e eu espero, né, que haja mais iniciativas como a de vocês para debater esse assunto.